Tivemos ontem vitória do Grêmio sobre o Fortaleza, hein? Jogo que tinha sido adiado da rodada de número 14, 2 para o Grêmio, 1 para a equipe do Fortaleza. Esse duelo aí envolvendo parte de baixo da tabela, o Grêmio foi a 20 pontos, está em 14º, e o Fortaleza na zona de rebaixamento com 14 pontos ganhos. E tivemos ontem também o primeiro jogo, abrindo o mata-mata de oitavas de final da Copa do Brasil. O Botafogo fez 2-0 para cima do Red Bull Bragantino. Quinto jogo sem vencer do Red Bull Bragantino, sendo 4 derrotas seguidas. Time aí do técnico Fernando Seabra, começando bem o mata-mata de oitavas de final da Copa do Brasil, que tem sequência nesta quarta-feira, com CSA e Vasco, no estádio Rei Pelé em Maceió, Cruzeiro e CRB, 7h30 da noite no Mineirão, 7h30 também Bahia e Retrô em Salvador, 9h30 da noite Internacional e Fluminense em Porto Alegre, 9h30 da noite tem Clássico Paulista, Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena. 2 jogos nesta quinta-feira, 7h30 da noite no Morumbis, São Paulo e Atlético Mineiro, no Maracanã, Flamengo, São Paulo e Atlético Paranaense, melhor dizendo, e no Maracanã também 9h30 da noite, Flamengo e Atlético Mineiro, os jogos de volta na outra semana. O Cruzeiro no Mineirão, 7h30 da noite, a bola vai rolar, o nosso dia de jogo começando às 5h30 da tarde, estreia do Fabrício, hein? Comentarista aqui da Samuca TV, e estaremos no Mineirão para contar todos esses detalhes com a narração do vibrante Alberto Rodrigues. O Cruzeiro fechou a preparação ontem na Toca da Raposa 2, o William ainda não volta, Fagner é quem joga na lateral direita, Christian relacionado. O jogador treinou, assim como o Wanderson, e estão aí eles à disposição do técnico Leonardo Jardim, que vai mesmo mesclar o time. Qual equipe começa, aí temos que aguardar, mas a ideia também é não desconfigurar muito o time do Cruzeiro, vai mexer em algumas posições, dar descanso para alguns jogadores. Vamos ver ali se na zaga algum vai descansar, ou o Fabrício ou o Vidalba. O Kaique tinha ficado fora lá do jogo contra o Fluminense, então depois disso atuou diante do Juventude, do Corinthians e da equipe do Ceará. Não deve ter nenhum problema aí na parte física. No meio campo, um dos volantes ficando fora. Vamos ver, tem a questão também para saber se o Christian retorna entre os titulares. O Wanderson estava debilitado aí por causa desta virose. Será que começa? Ou entra outro jogador? Tudo isso são dúvidas para a gente trazer a definição mais tarde, faltando 1 hora antes para a bola rolar no vestiário do Mineirão, mas a certeza é de um Cruzeiro forte para começar bem este mata-mata de oitavas de final. Lembrando que Edna Alves Batista apita, a venda de ingressos continua nesta quarta-feira, a expectativa de mais de 30 mil torcedores no Gigante da Pampulha. A preparação do Cruzeiro foi encerrada na tarde desta terça-feira na Toca da Raposa 2, e o técnico Leonardo Jardim teve 2 boas notícias e uma não tão boa. O William ficou fora mais uma vez. O William vem aí se recuperando de um desgaste, ele não terá condição para esta quarta-feira. O jogador perdeu os últimos dias de treinos na Toca e o Fagner será mantido ali no setor. O Fagner que não fez um grande jogo diante da equipe do Ceará, mas é a opção que tem o técnico Leonardo Jardim para este compromisso diante da equipe do CRB. Já Wanderson e Christian foram a campo normalmente, treinaram, participaram desta atividade. Se vão jogar ou não, aí já é outra história. Temos que aguardar. O Cruzeiro, ele não divulga a lista dos relacionados, então somente amanhã, 1 hora antes da bola rolar, quando sai a escalação oficial. Mas a informação é que, tirando o William aí, todos os outros estão à disposição para este compromisso. Claro que o Cruzeiro passou aí por um período de alguns jogadores com um quadro viral. O Wanderson, por exemplo, no domingo sentiu esse quadro e acabou pedindo para deixar o jogo
no intervalo, foi substituído pelo Marquinhos, e o técnico Leonardo Jardim mantém aquela ideia de dar uma mesclada no time. O que ele vai fazer, temos que aguardar quem serão esses jogadores aí preservados, como que ele vai escalar a equipe do Cruzeiro, sabendo que é importante também começar bem este mata-mata de oitavas de final da Copa do Brasil. Vamos falar aí sobre o que muita gente vem comentando de mercado e por aí vai. Mas primeiro eu quero dar um recado aqui da Ideal Proteção Veicular, meu amigo. A proteção veicular que eu confio, você pode confiar também, hein? Estamos falando da Ideal porque muita coisa muda com o tempo, mas algumas permanecem firmes. Mesmo nome, mesmo CNPJ, mesmo endereço e o mais importante, o mesmo compromisso com você associado. São 10 anos de presença real. Crescemos sendo quem somos. Ideal. Obrigado por confiar na gente. É o recado da Ideal Proteção Veicular. A proteção veicular que eu confio. Você pode confiar. Acesse idealpv.com.br e faça agora mesmo a sua cotação. É a proteção que não vai te deixar na mão. Sei que tá todo mundo aí perguntando sobre mercado, todo mundo na ansiedade, a gente também, né? Mas o Cruzeiro vem trabalhando da seguinte forma. E o Cruzeiro não vai contratar nenhum jogador que não tenha um aval do técnico Leonardo Jardim. Hoje o departamento de futebol trabalha desta seguinte maneira. O Matheus Gonçalves era um nome que o Leonardo Jardim pediu? Sim. O Cruzeiro teve tudo certo. O Flamengo é que roeu a corda. O Vitor Gabriel, o Cruzeiro tentou até os últimos momentos contratar o zagueiro do Inter. Um pedido do técnico Leonardo Jardim. Isso é um fato. E o Cruzeiro negociou, mas também o Leonardo Jardim, com o Joaquim Pinto, todo o departamento, eles têm o entendimento que não tem que fazer loucura também no mercado. O Inter pediu um valor que o Cruzeiro considera fora de qualquer cogitação, 6 milhões de euros por 60% dos direitos econômicos do Vitor Gabriel, e por isso a negociação não foi para frente. O Sarmiento, depois de algumas avaliações, foi um nome aprovado. O Cruzeiro fechou tudo com o Brighton, acertou a base salarial com o atleta e depois veio uma mudança de planos do jogador, dizendo que não iria vir para a América do Sul neste momento, que o desejo era continuar na Europa. Por isso também não veio. O Gabriel Martinez, outro que o Leonardo Jardim deu aval, o Cruzeiro ofereceu um valor que não chegou numa pedida que seria de 8 milhões de euros, o Cruzeiro ofereceu 6 milhões de euros, que seria, pelo menos na minha opinião, um baita investimento para um atleta que ainda não é realidade. E aí, atendendo ao pedido do Leonardo Jardim, o Cruzeiro tentou essa contratação. O Braga respondeu que por esse valor não sairia. E a partir disso, foram atrás de outros nomes. O Sarmiento é um que apareceu, o Matheus Gonçalves também. E hoje o clube tem outras conversas aí em andamento, nomes que não apareceram até o momento, até porque as negociações elas acontecem ainda sem o avanço para caminhar, para fechar. Então, quando o Cruzeiro trabalha hoje para buscar jogador, é que vai ter o aval do técnico Leonardo Jardim. A diretoria não vai contratar por contratar para que o jogador chegue. Vamos colocar um exemplo aqui. Tem um jogador que a opinião popular considera interessante, que tem um custo tal, que poderia vir da seguinte maneira. Se não tiver o aval da comissão técnica, o Cruzeiro não vai contratar. Porque hoje o elenco tem jogadores que foram contratados e jogadores que estão recebendo poucas oportunidades. Então, mais uma vez vou falar sobre isso. O planejamento é contratar atleta que o técnico vai utilizar. O jogador pode custar 5 milhões de euros, 10 milhões de euros, 12 milhões de euros, 15 milhões de euros. Se vier um aval do Leonardo Jardim, se estiver num planejamento aí de salário, comissão, direito de imagem
e tudo, claro que o Cruzeiro sabe que se comprar um jogador por 10, 12 milhões de euros, 8 milhões de euros, o custo salarial será ali, de certa forma, alto, né? Mas o jogador precisa ter o aval do Leonardo Jardim e que todos ali no departamento de futebol entendam que esse investimento é importante porque o atleta vai dar esse tipo de retorno, então vale pagar essa quantia para ter um atleta. Para ficar cada vez mais claro, o Cruzeiro hoje não tem contratação, primeiro, por causa que algumas elas caíram aí por fatores que não dependiam do clube. E o Cruzeiro não vai pagar valores aí, sair aumentando oferta, dobrando o salário, oferecendo mais isso e mais aquilo, porque com o Leonardo Jardim, com o Joaquim Pinto e todo o departamento de futebol, esse é o planejamento. Eles estão confiantes de que vão encontrar peça que vai encaixar no que o clube trabalha hoje. E volto a afirmar, independentemente de valores, o Cruzeiro não tem nenhum teto para se investir. O Pedro Lourenço pensa em contratar jogador somente de 5 milhões de euros. Isso não procede. Pode ser o dobro, pode ser mais que o dobro deste valor. Então o Cruzeiro segue no mercado, conversando e trabalhando para buscar esses reforços.